Na aula de hoje nós vamos ver como se fazer integrais duplas em coordenadas polares. Então, a pergunta que se faz é: por que nós precisamos de mudanças de variáveis? E a resposta é simples: nós precisamos de mudanças de variáveis porque algumas integrais podem ser difíceis de resolver num certo sistema. Nós já vimos isso em cálculo 1, que quando eu tenho uma função, por exemplo, de a até b, de fx dx, e ela está difícil de resolver, eu posso fazer uma mudança de variável, que é x, como função de u, e a mudança de variável, você compõe a função f com x de u, então isso aqui fica uma função de u, e dx du, que é a derivada de x em relação a u, é o fator de mudança da variável, da integral em dx para a integral em du. Então, esse alfa aqui, dx du, é o fator de transformação de uma variável para outra. Então, um exemplo disso, ainda em cálculo 1, integral simples, é a integral de 0 a π de x seno de x quadrado dx. Vejam, eu defino u como x quadrado, du vai ser 2x dx, e o fator de transformação de uma variável para outra, dx du, né, essa derivada, é 1 sobre dx, e eu inverto x aqui como função de u, então vai dar 1 sobre 2 raiz de u, então eu transformo tudo em u, né? Eu tenho que ver a composição da função e o fator de transformação também tem que estar na nova variável. Então essa integral, também os limites da integral, quando x é igual a 0, o u é igual a 0, quando x é igual a π, o u é igual a π quadrado, então essa integral fica de 0 a π quadrado, aqui está o f de xu, quando eu coloco o x aqui em função de u, esse é o fator de transformação que nós já vimos. Então essa integral, cancelando raiz de u, fica uma integral bem simples, integral de seno, que resolvendo facilmente a integral da menos cosseno, dá esse resultado aqui, 1 meio de 1 menos cosseno de π ao quadrado. Então isso aqui mostra que uma substituição simples consegue resolver uma integral desse tipo. Agora, vamos ver o exemplo em dimensão 2. Em dimensão 2, vamos pegar um exemplo, um círculo, né, o domínio da função, de raio 2. Então, o domínio é x² mais y² menor ou igual que 4, e vamos integrar essa função, x² mais y² dA, ou seja, uma integral de área, né? O que vai acontecer? Nesse círculo, o x está indo entre menos 2 e 2, e o y vai de menos 4 menos x2, raiz quadrada, até raiz quadrada de 4 menos x2. Certo? Então, o x aqui vai de menos 2 até mais 2, e o y vai nessa direção aqui, desde o eixo x até encontrar a circunferência ali, que dá esses dois valores aqui. Então, essa integral parece simples, mas na hora que você vai fazer, você separa em duas integrais, né? A integral da soma é a soma das integrais. Então, observe que quando você integra essa função aqui, ela fica uma função difícil de calcular. Por quê? Porque o x², você vai integrar em dy, então o x² dx fica aqui, essa integral em dy dá 2 vezes o valor desse extremo aqui, ó, 4 menos x². Então, o que acontece? Essa integral aqui já é difícil de calcular, e também a outra fica difícil de calcular, né? Se você integrar aqui y2, vai ser y³ e aparece isso aqui. Então, essas duas integrais ficam difíceis de calcular. Então, a ideia é fazer uma transformação de coordenadas da mesma forma que nós fizemos em dimensão 1, faz para dimensão 2, de maneira que possa ficar mais simples. Quer dizer, eu vou tentar fazer uma mudança aqui para não chegar em integrais simples, integral de dimensão 1, difíceis. Então, a ideia é fazer uma transformação desse tipo, x igual a r cosseno θ, r seno θ, né, que é compatível com a geometria dessa região aqui, né, que é um círculo. E o problema na integral dupla é qual é o fator de proporção j que relaciona os dois elementos de área. Então, se vocês lembrarem, eu tinha o dx du, né, que é a derivada de x em relação a u, quando eu estava trabalhando com a integral de dimensão 1, o dx du era o fator de conversão. Agora aqui eu tenho elementos de área, dx dy e dr dθ.
Então, aqui são as novas variáveis. Eu preciso ter um fator de correção, que eu chamei de J aqui. Então, esse fator de transformação de duas variáveis x, y para outras duas variáveis r, θ. Então, dá para provar que esse fator é chamado um jacobiano, que é nada mais do seguinte: você calcula a matriz chamada matriz jacobiana, que são as derivadas parciais de x e y em relação a r e θ. Então, na primeira linha, dx dr e dx dθ, na segunda linha, dy dr e dy dθ. Para essas transformações aqui, é muito fácil calcular essas derivadas. Tá certo? O jacobiano é o módulo do determinante dessa matriz. Então, a gente coloquei uma dupla barra aqui, porque a primeira barra é o determinante e depois o módulo. Porque o determinante aqui pode ser negativo. E como eu estou transformando área em área, eu preciso que esse J seja positivo. Então, eu pego o módulo. Então, se você calcular o determinante dessa matriz aqui, dá exatamente R, que já é positivo. Então, o fator de conversão do elemento de área dx dy no sistema cartesiano xy para o sistema de coordenadas polares r e θ é o fator R. Ok? Então, nesse caso do círculo de raio 2 que nós estamos pegando, o R varia entre 0 e 2 e o θ, para dar o círculo todo, varia de 0 até 2π. Essas duas coordenadas polares definem o círculo que é o domínio que eu quero integrar. Então, veja bem, x² mais y² é R2, R². E o dA é R dr dθ. Então, você veja que eu já faço a transformação na integral dupla, esperando que agora a integral em R e dθ sejam mais simples. E é exatamente o que acontece. Você vê, o dθ já fica integrado aqui, já dá esse fator 2π, e aqui só sobra a integral de R2, desculpe, R cubo, porque é R2 por R dá R cubo dr. Integrais facílimas de calcular, dá 8π, o resultado muito mais fácil do que as integrais feitas em coordenadas cartesianas. Agora, quero chamar a atenção sobre qual é o elemento de área em coordenadas polares. O elemento de área em coordenadas polares é o chamado retângulo polar, né, que tem um comprimento R delta θ aqui e delta R aqui, da mesma forma que nós fizemos em coordenadas cartesianas. Então, o elemento de área aqui, se você olhar esse ΔA, é esse setor circular maior aqui, menos o setor circular menor aqui. Isso dá esse pedaço aqui. Mas um setor circular é 1/2 do raio ao quadrado vezes o ângulo em radianos, que aqui, no caso, é Δθ. Então, é 1/2 de R mais ΔR, que é R mais ΔR, ao quadrado, vezes o ângulo em radianos, menos esse outro setor circular aqui, R, Δθ. Então, 1/2 de R² Δθ. Fazendo essas contas aqui, você vai ver que cancela esse termo 1/2 de R2 Δθ com esse termo aqui. Sobra esse termo R ΔR Δθ mais um elemento aqui que é o quadrado de ΔR. Mas nós sabemos que essas aproximações de segunda ordem são desprezadas no cálculo, né, diferencial. Então, essa parte aqui é desprezada, né, só queremos calcular em primeira ordem ΔR e em primeira ordem Δθ. O único elemento que sobra, né, é R ΔR Δθ. Então, em primeira ordem, o elemento de área em coordenadas polares é dado por R ΔR Δθ, que é exatamente como se escreve o elemento na integral aqui, né? R dr dθ. Infinitesimalmente ele fica desse jeito, né? O que se faz então você faz a transformação f de xy, onde x você coloca como R cosseno θ e y como R seno θ, isso define uma nova função grθ, né? E os triângulozinhos elementares, né, ou seja, os elementos de áreas, desculpe, os elementos de áreas elementares é RI, ΔRI, ΔθJ. Então, eu posso transformar essa integral aqui numa soma de rima, porque ela fica escrita assim, né? E isso nada mais é do que o G, RI estrela, delta estrela, onde esse elemento aqui é calculado dentro de cada um desses retângulozinhos elementares de área ΔA aqui, tá certo?
Então, aqui está a integral, a soma de rima, relativa a essa integral aqui. Então, lembrando que aqui você já está fazendo a transformação em que g de r θ é a f composta com a transformação x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Claramente, se uma função te é dada já em r θ, tudo que você tem que fazer para calcular a integral dela num certo domínio é escrever essa função, onde você tem que tomar o cuidado de colocar em coordenadas polares r dr dθ, tá certo? Se não, esse f dr dθ aqui vem de uma composição desse tipo aqui. Onde está f, você tem que colocar g. Se for te dada a função em g de xy. Então, tem que fazer a composição com a transformação de coordenadas. Certo? Então, essa integral de área, em suma, a integral de área, é escrita sobre a integral, né, sobre o domínio D, né, sobre a região D. Você compõe a função e multiplica por elemento de área em coordenadas polares, que é r dr dθ. Certo? Um outro exemplo, vamos calcular a área do círculo, né, onde o círculo é dado por x² mais y² menor ou igual que r². Tá certo? Então, esse círculo pode ser parametrizado, né, por uma região onde r vai de 0 até r grande e θ vai de 0 a 2π. Essa integral fica integral de dA, nós sabemos que isso aqui é integral de área, isso aqui da área da região, que no caso é o círculo. Então, a integral fica de 0 a 2π, 0 a r, r dr dθ. Facilmente, essa integral aqui, ela fica como integrais iteradas, em dr e dθ, e dá πr2. Então, o que eu chamei de retângulo polar aqui, né, que já falei anteriormente, você tem um setor, né, angular aqui de alfa até beta, e o R vai desde um certo A até um certo B. Isso daí é uma região polar. Então, é muito comum integrar em regiões desse tipo ou combinações de regiões desse tipo. Tá? Então, outro exemplo, vamos pegar essa função aqui um pouquinho modificada das anteriores. Então, aqui tem uma potência 3 meios aqui em x² mais y², e eu quero integrar num domínio onde R vai de 1 até 2, e o θ vai de π/4 a π/2. Exatamente um tipo de retângulo polar desse tipo aqui. Certo? Então, o que acontece? Aqui o θ vai de π/4 a π/2, o R de 1 até 2, só que isso aqui é r², então vai ficar r² elevado a 3 meio vezes o elemento de área. Bom, isso aqui vai dar r³ com o R da R4, o dθ é independente de R, sai para a segunda integral. Facilmente, essas integrais iteradas são muito fáceis de resolver. O resultado é 31/20 de π. Um outro exemplo a diferença entre esse exemplo e esse aqui é que aqui tem um x. Esse x introduz nessa função agora a variável θ. Você vê que tem uma contribuição agora de θ, porque aqui x é r cosseno θ. Então, continua tudo igual às coisas, só que agora a integral em θ não é só dθ, é cosseno θ dθ. Certo? Então, essa integral de π/4 até π/2 também é uma integral iterada, muito fácil de resolver, dá esse valor aí, 63/6, 1 menos raiz de 2/2. Um outro cálculo interessante, também mostrando o uso dessas integrais em coordenadas polares, é quando você tem cálculo de volumes em regiões que têm uma simetria circular. Por exemplo, eu pego essa superfície x² mais y² mais z² igual a 9, eu isolo z aqui para obter uma função, né, positiva, pego só o valor positivo aqui, de maneira que essa aqui é uma representação dessa superfície na parte positiva dela, mas eu quero restringir o meu domínio de integração, a minha região de integração, no raio raiz de 5, né? x² mais y² é igual a 5, então isso aqui é um círculo de raio raiz de 5. Então esse é o problema. Então veja bem, o que isso vai dar? Isso vai dar, pelo que nós já vimos de integral dupla, o volume que está entre a superfície, essa superfície aqui, que é descrita por essa parte arredondada aqui, e o eixo e o plano XY. Então, esse volume que está aí na figura,
Em coordenadas polares, o r vai de 0 até a raiz de 5 e o θ é inteira de 0 até 2π. Então, a integral dupla, que dá o volume, nesse caso, é de 0 a 2π, 0 até a raiz de 5, dessa função. 9 menos x² menos y², ó, veja, x² mais y² é R2. Então, isso aqui vai ficar 9 menos R2, e aqui está o elemento de área, R dr dθ. De novo, essa é uma integral iterada fácil de resolver, a parte em dθ vem para cá, aqui fica a parte em R, e você fica com essa integral. Essa última integral aqui dá para resolver por substituição, cálculo 1, U igual a 9 menos R² resolve perfeitamente essa integral aqui, dá 38π sobre 3. Também existe o que nós chamamos regiões do tipo 1, né? Para integrais, onde você tem o alfa e o beta constante, mas o r varia desde uma função de θ aqui até uma outra função de θ. Então, você vê que aqui tem uma função r igual a h2 de θ, aqui tem uma outra função h1 de θ. Então, a região está entre essas duas funções e com alfa e beta constantes, né? O θ aqui está dentro dessa região angular aí. Então, fazer integrais desse tipo é muito parecido com o que já foi feito em cálculo 1. Né? Então, esse domínio aqui pode ser descrito como alfa, né? O θ está entre alfa e beta, e o r está entre h1 e h2 de θ. Então, a integral de área nessa região, a integral de alfa até beta, de h1 de θ até h2 de θ, da função composta com a transformação de coordenadas, né? Se a função for dada em xy, então você tem que pôr r cosseno θ aqui para o x, r seno θ para o y, e aqui está o elemento de área em coordenadas polares. Então, essa integral fica escrita dessa forma. Um exemplo que é um pouco intrincado, mas eu quero calcular a área da elipse. Então, eu escrevo a equação da elipse dessa forma, x² sobre A2 mais y² sobre B2 igual a 1, e eu tenho as transformações x igual a r cosseno θ, x igual a r seno θ. Então, veja, eu vou integrar para achar a área, eu tenho que dizer que o θ aqui varia de 0 a 2π, e para cada θ que eu dou aqui, eu vou de 0 até o r de θ. Então, a única maneira de fazer isso é você substituir essas transformações na equação da elipse e isola quem que é r em função de θ. Então, aqui vai aparecer uma ligação entre r e θ, né? uma equação entre r e θ, e você escreve r como função de θ, dá facilmente, isso aqui parece grande, mas é fácil resolver para r de θ aqui nessa equação. Então, o que a gente faz? Em coordenadas polares, a elipse pode ser escrito, como eu disse, θ vai entre 0 e 2π, e o r vai de 0 até a função r de θ agora. Então, a integral de área, ou seja, a área é a integral de dA, do elemento de área. Então, aqui fica de 0 até r θ, do elemento de área. O elemento de área é r dr dθ. Então, eu já junto aqui essa integral em r, né? Para ficar a integral iterada, e depois integro em dθ. Então, você veja que eu preciso primeiro integrar em r, que vai me dar uma função de θ, e isso depois eu integro em θ. Certo? Então, integrando isso aqui, vai dar R2 sobre 2, calculado em Rθ. Bom, Rθ está aqui, você leva isso aqui ao quadrado, coloca aqui embaixo, dá 2θ. O A2, B2 que aparece aqui, quando você leva ao quadrado, já sai aqui para fora. Então, ficou com essa integral aqui. Então, veja, agora eu caí num problema de uma integral em dimensão 1, uma integral de uma função de uma única variável. Então, todo o problema do cálculo da área caiu nessa integral. Então, essa integral não é integral simples de fazer. Se você procurar numa tabela de integrais, como essa do Gradstein-Hissig, por exemplo, que eu já anoto qual é a fórmula aqui, tá? Você precisa de tábua de integral. Então, é importante que você tenha uma certa habilidade em buscar integrais que possam, do tipo integrais de uma variável, que vocês possam resolver facilmente as integrais. Tem que ter habilidade em buscar isso nas tabelas. Então, se você for procurar na tabela, você vai encontrar que essa integral de 0 a π sobre 2, não 2π, mas 0 a π sobre 2 dá esse valor aqui.
certo? Então isso aqui está na tabela, é dado pela tabela. Só que se você olhar essa integral na elipse, eu vou integrar de 0 a π sobre 2, como essas funções estão ao quadrado aqui, não vai mudar nada se eu colocar de π sobre 2 a π, π até 3π sobre 2, 3π sobre 2 a 2π, dá a mesma integral, o mesmo valor. Então, a integral de 0 a 2π é 4 vezes essa integral aqui. Então, tinha o fator A2B2 sobre 2 aqui, 4 vezes o valor daquela integral lá. Isso dá π de AB, que é exatamente a área da elipse. Então, com isso, nós mostramos como fazer uma transformação de variáveis de sistema cartesiano para sistema de coordenadas polares, facilitando o cálculo de muitas integrais de áreas. Obrigado.